Olá, sejam bem-vindos a um episódio extra aqui do Hora da Resenha, um podcast do Clube dos Seis, um clube de leitura de Criciúma, onde a gente faz 6 leituras durante o ano e a gente traz aqui para o nosso podcast para comentar com vocês aqui na internet sobre as nossas percepções. Só que nesse episódio extra nós vamos falar um tema fora das nossas leituras, mas obviamente falando sobre o mundinho da literatura. E está aqui comigo Luiz, né? Oi, gente. Para poder comentar sobre um gênero que ele é super fã. Então ele que trouxe o tema do nosso episódio de hoje, que é 5 livros jornalísticos sobre casos reais. Esse é o tipo de livro que tu acaba gostando muito. Sim, assim, eu sou apaixonado por livros de suspense, livros que trazem, né, um pouco da nossa história. Eu trouxe alguns aqui só, né, que são assim os que eu mais gosto. São 5 livros que me chamaram a atenção. Um deles eu não consegui ler. Eu li as 2 primeiras páginas. De tão pesado? De tão pesado. E eu não estava num clima muito bom. Sim. Eu li 2 páginas e disse assim, não é o momento. Eu acho que é porque, tanto em questão de, tipo assim, por fato de ser histórias da nossa história, da humanidade, a gente sabe o que aconteceu, então a gente acaba sentindo um peso, um impacto muito maior. Sim. Com relação, por exemplo, ao Suspense Passado, do Rafael Montes, a gente acontecia muita tragédia, mas por ser ficção, a gente se espanta, mas é algo que, tipo assim, meu Deus, me gera um desconforto. Aqui, por exemplo, se tu vê, uma criança que aconteceu isso, ou uma família, enfim, uma sociedade, então a gente acaba, tipo assim, isso aconteceu mesmo, né? Aqui. Sim, e são todos livros, assim, bem pesados, né? Mas, assim, eu indico para todo mundo, porque, assim, é um pouco da nossa história. É bom saber, né? Tem uns que são mais antigos, e uns aconteceram há alguns anos atrás, né? Então, vale muito a pena, tá? Eu indico mesmo. E é isso, vamos lá. Então, o nosso primeiro bloco, o nosso primeiro livro sobre caso real, Todo Dia a Mesma Noite, que é um livro que reconstrói um incêndio da Boate Kiss, que aconteceu aqui no Brasil em 2013. Daniela Arbex, acho que é esse o sobrenome, faz um trabalho quase documental, acompanhando vítimas e familiares, mostrando as falhas que levaram à tragédia. Esse super famoso, essa história. Esse livro, ele conta a história da Boate Kiss lá de Santa Maria. E as 2 primeiras páginas é muito pesado. Ela conta a história de um dos... Das vítimas? Não, é um dos bombeiros que atendeu a coisa e ele foi... E aí ele começa a contar tudo. Eu li 2 páginas e disse assim, não é o momento. Eu não estava muito bem psicologicamente e não li. Tá lá em casa, já emprestei para uma amiga minha ler, ela já leu e devolveu, né? Isso é muito importante. Empreste o livro, mas devolva, né? Ou vai atrás, se a pessoa não devolveu, devolva. Olha, se eu for contar quantos livros que eu já perdi, que eu emprestei, meu Deus do céu. Eu emprestei um e não voltou ainda, mas enfim. Então, assim, é um livro pesado. Eu lembro até hoje, assim, eu tava morando em Joinville ainda na época, eu tava vindo de uma festa de Balneário Camboriú, eu cheguei em casa 10 horas, deitei, dormi, acordei 2h30, e o Faustão tava dando a notícia. Trazemos mais notícias da boate onde 200 pessoas morreram. Depois dali eu não dormi mais. Sabe, assim, foi uma matéria que me pegou muito, assim, porque eu ia nas boates e tal, e desde quando eles falaram assim, porque eles não encontraram a plaquinha de saída, sempre que eu vou, até hoje, sempre que eu vou numa boate ou numa festa, eu sempre olho onde é que tá as plaquinhas de saída, porque isso me marcou muito, sabe? Então, assim, eu ainda não li, como eu falei, o livro, mas indico para todo mundo ler, porque é uma história real que a gente tem que aprender a ficar ligado, sabe? Porque, assim, a gente vai nas festas e não tá nem aí. Hoje no cinema eu entro, já olho onde é que tem saída, bem psicopata, assim, sabe? De medo, assim, tipo, é lá. Tem que ser, tem que ficar ligado mesmo. Sim. E era uma das perguntas que eu ia fazer, o que mais te impactou e você absorveu na história. Então é questão desse cuidado nos locais que a gente vai, principalmente que é super lotado. Tipo assim, que vai ter um aglomero de pessoas, então tem que saber aonde eu vou sair, tem segurança, né, bem sinalizado, tem extintor, não tem. Nesse caso aí, era tudo errado, tudo falhando, não tinha saída, não tinha extintor. Tinha uma saída só, uma plaquinha só, que era a mesma saída, que entrava era a mesma saída. Então, tipo assim, todo mundo, aí teve gente sendo pisoteada, gente que não conseguiu sair, gente que ficou presa no banheiro.
Então, assim, é complicado. Eu ia até perguntar, esse livro mudou a forma como você enxerga a parte de segurança, com certeza. Sim. E você assistiu a série na Netflix? Não assisti nem a série da Netflix, nem na Globoplay. De tão pesado que é a história. Tão pesado, eu ainda não estava preparado psicologicamente. Eu assisti a série, eu não li o livro, né? Mas eu assisti o documental, é bem pesado, porque eles vão tratando cada personagem, envolvendo as cenas da hora da explosão, eles mostram assim mesmo, né? É bem horrível e gente sendo... Nossa, é bem pesado mesmo. E até assim, questão depois, que daí tem os primeiros episódios, eu acho que é o acontecimento, daí depois que tudo aconteceu e as pessoas morreram e eles tiraram os corpos, botaram na rua, o próximo capítulo, que eu acho que é o mais pesado, que daí é a parte que os pais, os familiares vão lá para reconhecer os filhos. Eu acho que é a parte mais chocante, porque daí eu lembro ali a mãe, olha, esse é o meu filho. Porque... Eu lembro a imagem do jornal, mostrando os corpos todos na frente da boate. Horrível. Tampado com um lençol, pano, sei lá o quê. Aquilo também me deixou muito assim, ó, sabe? Tipo, ai, meu Deus, que horror. Que, né, tipo assim, o filho sai de casa e não volta. Então esse é um caso, e é um caso nacional, né? Os outros aqui são internacionais. Esse é um caso, então, que todo o BR, né, nós deveríamos estar pesquisando. Segundo tema, segundo livro, Hiroshima. Publicado originalmente como reportagem, esse livro acompanha sobreviventes da bomba atômica em Hiroshima, né, que aconteceu lá na Segunda Guerra. John Ashley humaniza um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. Isso assim, ó, eu me arrepio. Eu li na 7ª série, eu li esse livro, eu tava lembrando hoje. Só. Aí eu li, assim, e gostei, e nunca saiu da minha cabeça. Aí um dia eu tava olhando na Amazon e eu fiz assim, Hiroshima, assim, vou comprar. E li de novo. Porque assim, ó, é muito humano o que o escritor faz. E tem uma hora que ele diz assim, ó, que ele entrevistou um cara que ele disse que estava passando, e aí viu algumas pessoas mortas ali, aí ele olhou para elas assim, ó, o que elas fizeram para estar morrendo e eu não? Sabe? Porque os chineses, os orientais, eles têm muito isso, sabe? Então, assim, é porque é uma coisa, tipo assim, de destino, como se tudo que acontece tem um porquê. E aí e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu li assim, ó, que ele estava saindo do lugar onde estava para ir para um lugar mais tranquilo, né, tipo, um abrigo, e aí ele passou e a pessoa estava pedindo ajuda, e ele não podia ajudar, não tinha como, aí ele assim, ó, o que ele fez para estar passando isso, e eu não. Sabe, então assim, eu li, chorei na 7ª série, e eu li em casa, chorei também. De adulto. Chorei também. Eu ia até perguntar, por que essa história te despertou uma curiosidade para ler? Porque depois vai ter outros livros também que eu vou explicar o porquê. Porque assim, ó, é uma coisa que aconteceu com o ser humano, sabe? Não é uma ficção, como tu falou no início, né? Sabe? E aí, tipo assim, ó, por que eles receberam essa bomba atômica? Sabe? Por que essa palhaçada? Por que essa violência, sabe? Ele precisou de tudo isso, sabe? Então, tipo assim, é o cúmulo, assim, então, isso me chama muita atenção. Eu sempre tive muito pela história real. E antes até de entrar pro terceiro livro, tu chegou a assistir, eu acho que tudo sobre Hiroshima, a única coisa que eu consumi foi aquele filme do Estúdio Ghibli, não sei se tu viu, o Túmulo de Vagalumes. Não. Gente, esse é o filme mais triste, assim, de desenho que eu já assisti, sério. E envolvendo criança, gente, assim, ó, é uma tragédia, é bem triste mesmo. Foi a única coisa, e eu tenho super curiosidade de ler isso aqui, porque tudo que é sobre Segunda Guerra eu tô consumindo. Terceiro livro, terceira indicação, Como vai indo? A gente entra no massacre escolar de 1999, nos Estados Unidos, onde David Culley investiga o caso por anos e demonstra vários mitos e verdades que aconteceu sobre esse caso. Então, essas histórias de massacre que acontecem em escola sempre acabam impactando todo mundo, né? Eu vi essa matéria, acho que foi no Jornal Nacional, no Fantástico, eu não lembro. E aí tem uma cena que na época ainda eles não tinham essa coisa de botar uma mancha na tela, não, mostrar. E aí tinha um corpo de um aluno caído. Ai, Deus. E no livro ele fala assim, o aluno tal, que eu não lembro agora o nome, tentou sair pela janela e ele caiu da janela e ficou estirado no chão. E aí ninguém foi pegar, porque né, a polícia não podia entrar e tal. E, tipo, e eles contam tudo, aí eles contam a história ali dos assassinos ali, né? É um livro grosso, da Dark Side, eles fazem livros maravilhosos. Sim, sempre entregam. E assim, cara, eu fiquei impactado, assim, sabe? É outro livro que eu também leria de novo. E só uma pergunta, você acha que esse livro, ele tenta mais explicar
os acontecimentos ou, tipo assim, expor em questão de, tipo assim, olha, isso aqui é super forte, não deve ser acontecido. Qual foi a proposta do livro? Tipo assim, foi mais jornalístico? Foi mais... Como é um livro jornalístico, ele foi mais contar a história de como chegou no atentado. Sim. Sabe? Então, assim, eu achei até interessante que, querendo ou não, ele contou um pouquinho da história dos assassinos também. É muito legal. Assim, eu sei que a história não é legal, mas para te conhecer a história e saber o porquê que aconteceu isso. Eu acho que, eu não sei, né, qual foi o motivo, mas acho que o principal motivo, o fator que acaba gerando isso aí é a questão do bullying. Sim. Né? Então, acho que é um tema que tem que ser, principalmente nesses casos, assim, tem que ser falado, tipo assim, ó, em questão do que esse trauma na escola pode gerar na pessoa. Sim. Depois de adulta, e se a pessoa tem um surto, acaba fazendo isso mesmo, indo na escola e fazendo esse desastre todo, né? Quarta indicação, As 99 Mulheres de Auschwitz. Eu achei interessante esse livro. Esse livro conta a história do primeiro transporte oficial de mulheres para Auschwitz. Jovens que achavam que estavam indo trabalhar, mas estavam indo para um dos maiores horrores da história. Meu Deus. Então, assim, o Auschwitz, todos os livros de Auschwitz, sempre vai encontrar o fulano, o ciclano na mesma história, numa outra história. E as 99 mulheres de Auschwitz, por que 99? Porque Hitler tinha alguma coisa com numerologia e não podia ser 1000. Aí foi 99 mulheres de Auschwitz. E, cara, assim, ó, depois eu acho que o outro livro também é de Auschwitz, sim, né? Eu sou apaixonado por livros de Auschwitz. Cara, apaixonado. Eu tenho um amigo meu que já foi para Auschwitz, e ele falou assim, Luiz... Ele visitou um campo. Ele assim, ó, não tenho como eu te explicar, porque assim, ó, é uma sensação, uma áurea, muito diferente, diferente, é um ar pesado, então assim, eu sou louco pra ir. Meu sonho de consumo... Eu te conto a mesma coisa. Assim, ó, é meu sonho eu sei que todo mundo fala, ai meu Deus... É mórbido, parece. Ele disse que é mórbido, muito mórbido. E eu fico pensando assim, porque daí, tipo, nos livros todos eles falam assim, eles foram em vagões de gado. Sim. Tu lembra, um vagão de gado é o quê? Daquela mesa, da onde tá ela até aqui. Só que assim, são 300 pessoas dentro. É tudo em pé, não pode sentar. Nada confortável. E aí depois chega lá, é um galpão que tem 12 mil pessoas. E eu, tipo assim, cara, eu vejo um ginásio aqui, o ginásio ali do lado do campo. Já dá uma claustrofobia de tipo assim, cara, não cabe 1000 pessoas aqui, lá tem 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, uma dormindo em cima da outra, cheio de carrapato, piolho. Então assim, o Holocausto foi bem... entendeu? Então, tipo assim, e aí é isso, assim, como eu falei, eu gosto desse livro porque assim, isso mostra, porque tem gente que não acredita, tem gente que diz que não existe isso, que não existiu o Holocausto. Cara, existiu, e eu fico muito bravo. Pra não falar outro palavrão, porque, né, a gente tá indo. Mas assim, fico muito bravo quando as pessoas dizem, não existiu, não sei o que, a mesma coisa da ditadura, não existiu. Existiu, cara, existiu, é que as pessoas não querem enxergar. Sim. Ou não dão importância. Ou não dão importância. Aí, tipo assim, livros de Auschwitz, eu tenho alguns físicos e outros eu tenho no meu Kindle. Que assim, eu vou pegando, vou lendo. Então, assim, é maravilhoso, assim, sabe? E aí tem essa das 99 mulheres, assim. Então, aí tem também outros dos Gêmeos, que eu não sei se eu trouxe, Gêmeos de Auschwitz. Sim, a próxima já, puxando a próxima indicação. É os Gêmeos? Irmãs de Auschwitz. Tá. Então, depois também tem os Gêmeos, que eram separados. O médico lá, que eu não lembro o nome agora, o monstro, ele separava os gêmeos, porque ele queria fazer teste com eles. Tem essa loucura de fazer teste. Era uma coisa que eles faziam. E aí tem as Irmãs de Auschwitz. Até para já se classificar aqui, a quinta indicação, As Irmãs de Auschwitz, baseado em uma história real da Holanda. O livro acompanha 2 irmãs judias que entram para a resistência durante a ocupação nazista. Então eram 2 irmãs que juntas foram... porque assim, tipo, eles começaram, né, tipo, e chegavam na cidade, quem é judeu? Tu é judeu? Vai. Sim. Tu vai trabalhar num campo. Vai trabalhar lá no negócio de roupa. Tu vai. Tu tem irmão, tu tem irmã, tu tem irmãozinho, vai. Só que assim, chegava lá, mãe ia para um lado, irmão ia para o outro, pai ia para o lado, e eles se separavam. E as 2 irmãs ainda conseguiram ficar juntas um tempo. Assim, é uma história de superação, porque nem todas conseguem sair vivas. Sim. Então, mas assim, gente, leiam, não é nada assim de... Dói um pouquinho o corpo, dói, mas, né,
vale a pena ler, Vale a pena. pra gente conhecer um pouco da história. E essas foram nossas 5 indicações, né, de livros jornalísticos de casos reais. Acho que até aqui para encerrar, desses 5 livros, qual foi o seu favorito? Assim, que nossa, esse aqui tá no fundo do meu coração. Os 2 de Auschwitz, todos que eu tenho de Auschwitz Sobre a segunda Holocausto. Isso, Holocausto, todas. E no fim, acaba passando por isso e a tragédia aconteceu, né? Então, por isso que é até importante, né? Era uma das perguntas também, por que é importante ler essas histórias? Pra gente saber da história, aprender e não cometer mais, e quando ver, poder cobrar, denunciar. E denunciar, né? Eu também sou apaixonado. Tudo que é sobre a Segunda Guerra, desde a minha primeira leitura, eu acho que foi... Eu sei que é ficção, O Menino do Pijama Listrado, mas eu amo. Nossa, depois foi de Jennifer Frank. Não vi ainda e não assisti o livro. Não assisti o filme e não li o livro ainda. Nossa, é bem tocante. Mas que é ficção, a gente sabe que... Eu tenho da irmã da Anne Frank também. Ah, tá. Que é assim... Nossa, eu já li uns 3, 4 livros da Anne Frank. Tipo assim, os últimos meses de Anne Frank. O último que eu li foi Quem foi que denunciou a família Frank? Quem traiu Anne Frank? Que era uma mulher que investigou quem foi que denunciou eles. Também super recomendo, né? São livros assim que acabam envolvendo, vale muito a pena. Eu gosto, sim. Eu agora, como tem os livros do clube, eu não tô lendo tanto, mas assim, eu tenho alguns lá no meu Kindle pra mim poder ler um dia, assim, tipo, vou ler encaixando e lendo. É bom, gente. Então essas ficam as nossas dicas, né, de 5 livros jornalísticos de casos reais. Comente aqui embaixo se você já leu algum deles. E era isso. Obrigado. Obrigado, nos acompanhem nas nossas redes. Até uma próxima. Tchau.